para essa aula de hoje, né, aí com o nono ano, nós temos, né, a temática geral é equações químicas. Vou utilizar o quadro para poder explicar aqui, né, o que vai estar acontecendo nessa letra B. Pessoal, quem já respondeu, tá certo? Não tem problema, acompanha, porque afinal de contas, nós temos aí... Deixa eu ligar uma luz ali para tentar tirar essa sombra aqui, ó. Só um momento. Não sei se vai dar certo, mas pelo menos foi uma tentativa. Não deu. Mas vamos lá, mas dá para ver. Quando eu escrever aqui, dá para ver tranquilamente. Vê lá. A reação que ele pede aí, mesmo que o aluno já tenha resolvido, de repente está corrigindo até, né? Está compreendendo mais, porque lá nos meus comentários sempre a gente faz uma abordagem bem ampla. E aqui nós temos o seguinte, ó, a reação lá formando o carbonato de cálcio. Aí como é o carbonato de cálcio? Se você não souber o carbonato, não é para de repente saber tudo que é substância. Mas aí você pensa o seguinte, ó, cálcio é o metal. Cálcio é o metal. Carbonato será o ânion. Ah, eu sei qual é o ânion carbonato? Eita, não sei. Não tem problema. É por isso que o livro de vocês traz uma tabela de ânions. Né? Traz uma tabela de ânions, lá em bases, lá em ácidos, porque são os mesmos ânions que vai estar sendo falado ao longo do tempo. O livro do primeiro ano vai trazer essa mesma tabela ainda um pouquinho maior. Né? Por quê? Porque são os componentes. Então, olhando lá na tabela, caso você queira, né? Aí eu tenho lá o carbonato. O carbonato é assim, ó, certo? CO3, 2 menos. Esse é o carbonato. CO3, 2 menos. Mas o nome da substância formada é carbonato de cálcio. Aí o cálcio, ele é da segunda família da tabela periódica. Sendo da segunda família da tabela periódica, isso significa dizer que ele tem 2 elétrons. Ele possui 2 elétrons na última camada. Quando tem 1, 2 ou 3, aí, né, como acontece com os metais, o que é que ocorre? Eles querem perder elétrons. Então, ele perde 2 elétrons, ao perder 2 elétrons, ele se transforma no cátion, cálcio, que apresenta lá o valor 2+. Olha a combinação perfeita aqui, né? 2+ com 2-. Eles vão se combinar perfeitamente. Aí eu terei, né? Escrevendo aqui, eu tenho lá a minha colocação agora do cálcio. Pronto. Procedeu-se dessa maneira. Mas como aproximei o positivo e o negativo nas mesmas quantidades, o que vai ocorrer é uma neutralização das cargas. Não é esse o objetivo na formação da substância? Pois bem, está lá, carbonato de cálcio. Tá certo? E aqui eu tenho, ó, para formar lá o carbonato de cálcio, o que foi que nós utilizamos? Utilizamos lá o hidróxido de cálcio. Oi, ficou apertadinho. Não é? E um componente que veio do ar. Um componente que está no ar. Deixa eu sair um pouquinho aqui para ver se cabe. Bem, eu vou colocar assim, pessoal, tá? Qual é o componente? É o CO2. E aí, então, nessa relação, nós vamos ter agora que incorporar a ideia lá, né, da minha equaçãozinha. Ok. Carbonato de cálcio. Aí eu tenho aqui um cálcio. Tá ok. Oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho? Aí eu tenho aqui, ó. No meu carbonato de cálcio eu tenho 3. Mas lá nos meus reagentes, ó, pessoal, eu coloquei aqui em cima porque o quadro ficou pequenininho, mas esse aqui é um reagente que está vindo do ar, né? Como ele colocou na questão. Tenho 2 oxigênios com mais 2 daqui, ó. Ah, professor, aqui tem 2? Tem, ó. Eu tenho 2 hidroxilas, ó, aqui, ó, 2 hidroxilas. Cada hidroxila tem 1 oxigênio. Aí vai ficar 2 vezes 1, dá 2 oxigênios. Com 2 que está vindo lá no CO2, aí são 4 oxigênios. Ah, professor, mas aqui tem 3. E para onde foi esse outro oxigênio?
É aí onde nós temos que pensar, será que existe um outro componente lá nos produtos? Será que existe? E depois de colocado todos os componentes, eu vou pensar em quê? No balanceamento. Ah, nos produtos não tenho hidrogênio, mas nos reagentes eu tenho 2 hidrogênios. Aí já vai ficando a dica para o aluno. Ó, tá faltando alguma coisa lá nos produtos que possua 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Pessoal, que substância é essa? Alguém aí, por favor, ajuda o professor. O quê? Olá, Matheus. Tá vendo? Água. É isso, a água. Matheus, a pergunta, né, é água sim, ok, muito bem. Matheus, a pergunta tinha sido o seguinte, olha, lá nos produtos eu tenho 3 oxigênios. Lá nos reagentes eu tenho 2 daqui, ó, com 2 daqui, 4. Tá faltando 1 oxigênio. E nos produtos eu não tenho nenhum hidrogênio, mas nos reagentes eu tenho 2. Ou seja, está faltando alguma coisa nos produtos. Alguma coisa que contenha o quê? Um oxigênio e 2 hidrogênios, que é justamente essa pergunta que eu fiz. Aí alguém respondeu o óxido lá, né? A água. Pois bem, colocando a molécula de água, vamos tentar fazer tudo certinho aqui agora. CO2 mais KOH2 formando a reaçãozinha. Estou fazendo menor, pessoal, para tentar colocar tudo numa sequência linear, tá certo? H2O. Opa, quase não deu. Vamos ver se dá para o pessoal ver ali. Aí veio, para não ficar confuso, eu vou apagar esse maior que está aqui em cima. Aí agora sim, né? Ó, agora sim eu tenho lá a reação. Deixa eu sair aqui um pouco. Agora sim eu tenho a reação que foi ali estabelecida, que é justamente, né, a reação que ele deu lá no enunciado, onde eu tenho hidróxido de sódio reagindo com um componente do ar. Que componente do ar é esse? Justamente o CO2. Ok. Nesse meu sistema de reação, eu tenho que verificar, já que a gente está falando muito de reações agora, né? Eu tenho que verificar se está tudo balanceado. O que é o termo balanceado? Ó, eu gravei um vídeo, disponibilizei lá uma semana atrás aí, onde eu falava de balanceamento, onde o balanceamento é a igualdade dos componentes, né? Dos elementos químicos entre produtos e reagentes. Cálcio, tem um. Aqui, tem um também, quer dizer que está igual. Carbono, tem um aqui, ó, lá nos produtos. Um também nos reagentes, está igual. Oxigênio, lá nos produtos, 1 com 3 daqui, 4. Lá nos reagentes tem que ter 4 também. Se não tiver, está desbalanceado. Aí aqui eu tenho, ó, 2 vezes 1 que tem aqui dentro. Eu tenho 2 hidroxilas, olha o parênteses. 2 hidroxilas. Cada hidroxila tem um oxigênio. Logo, logicamente, eu tenho 2 oxigênios. Né, ó. E com 2 daqui, 4 também. 4 nos reagentes, 4 oxigênios nos produtos. Tá tudo certinho. Quem mais? Falta olhar os hidrogênios. 2 hidrogênios aqui, ó, nos reagentes. Aí vem 2 hidrogênios lá nos produtos. Ou seja, tudo certinho aí, tudo bem balanceado. Pessoal, deixa agora eu voltar aqui rapidamente. Ok. Vamos lá. Pessoal, essa letra B da segunda questão, você vê que ela vai puxando do aluno a ideia de, né, de reação química, de montar uma equação química, de verificar se os componentes estão iguais. Veja que ela não fala aqui de balanceamento. Não é? Tanto é que você não podia nem precisar pensar no balanceamento, porque a própria questão já teve o cuidado de jogar para vocês uma já balanceadazinha. Era só botar as substâncias que já estava tudo balanceado. Mas nem sempre vai ser assim. Na maioria, melhor dizendo, na maioria das situações,
Na maioria das situações, o que nós teremos é, na verdade, a necessidade de fazer o balanceamento, que é justamente a igualdade lá dos elementos, tá certo? Dos elementos químicos participantes. A questão... Ô, professor, Oi. Pois não, Bia? Bom dia. Pois não? bom dia. Olha, me tire uma dúvida besta, mas é uma dúvida, né, que eu tenho na Ora, minha cabeça. e é dúvida besta, não. Dúvida, sendo ela qual for, é importante que seja tirada. Não é dúvida besta, não, Bia. Então, tipo, o senhor falou aí o cálcio tem esse tipo 2. Aí é 2 o quê? Que eu esqueço de nome todas as vezes. Tipo, o hidrogênio, ele tem dois hidrogênios, Sim. certo? Aí o cálcio, aí no caso não tem dois cálcios, é o nome do... É como se fosse dois elétrons, dois nêutrons. Ah, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Quando eu comecei a explicar, eu coloquei o cálcio assim, não foi? Ó, eu coloquei o cálcio desse jeito. Aí eu disse, olha, o cálcio ele é da segunda família da tabela periódica, ele possui 2 elétrons na última camada, a camada de valência. Isso, ah, pronto, era isso. Eu disse. Pronto, Obrigada. e isso não é nada besta, né? Porque é extremamente importante que o aluno compreenda isso aí para entender qual vai ser a carga que ele terá. Se ele Era tiver, isso, não é? exatamente. Se eu estivesse falando do sódio, né? Aí eu teria o quê? Sódio, primeira família da tabela periódica. Ele possui um elétron na última camada, a camada de valência. Quando tem 1, 2 ou 3, perde. Ao perder, fica positivo. Se ele tem um elétron, ele perde 1, fica o quê? Um positivo. Não é? Então, é com esse raciocínio que nós vamos determinar a carga. E essa carga é importante, né, Bia? Porque quando eu for juntar com outros elementos, no caso aqui é o cátion, positivo. Quando eu for juntar com o ânion, que é o negativo, eu tenho que juntar para neutralizar as cargas. Por exemplo, a hidroxila, deixa eu ver se dá para ver aqui. A hidroxila, ela é, ó, negativa, né? Assim a hidroxila. Aí eu quero montar o hidróxido de sódio. Aí eu vou usar uma hidroxila apenas. Por quê? Porque uma hidroxila tem uma carga negativa. O sódio, uma carga positiva. Pronto. Combinando 1 a 1, já está tudo certo. Aí eu monto lá, ó. Aí neutraliza as cargas. Aí não precisa escrever. E aí eu tenho o hidróxido de sódio, uma base fortíssima, utilizada para desentupir aí encanamentos, né? É usado, tem um nome comercial de soda cáustica, né? E é muito utilizado. Eu acho que muitos mercadinhos é fácil de encontrar. Agora, se for comprar para desentupir as coisas, tome cuidado, porque ele é bem corrosivo, né? Aí começa, quando cai na sua mão assim, depois de alguns poucos segundos que caiu na sua mão, aí começa a coçar, fica coçando. É um indicativo de que a substância já conseguiu penetrar na tua pele e já está atingindo ali a derme a nível de terminações nervosas. Então, ela já está corroendo por ali. Aí você vai lavar com bastante água, né? Tranquilo. Tá certo? Mas tem que ter cuidado. Já no cálcio, ó, na hora do que nós usamos o cálcio, né, ó, quando a gente foi usar o cálcio, como ele é da segunda família, ele é o dois elétrons na última camada. Perde e fica 2+. E com isso, o 2+, aí eu tenho que usar quantas hidroxilas? Tenho que usar 2 hidroxilas. Por isso que está aqui, ó, 2 hidroxilas, né, na questão do cálcio. Alguns outros metais, por exemplo, vamos pegar um aqui com 3. Alumínio. Alumínio, ele tem carga 3+. O alumínio tem carga 3+.
Aí, na hora de formar o hidróxido de alumínio, eu vou ter que usar hidroxilas. A questão é quantas? Simples. O suficiente para neutralizar as cargas positivas, para que se neutralize, se iguale as quantidades. Nesse caso aqui, eu vou precisar de 3 hidroxilas. Né? E aí, vou usar lá. E quando fizer a junção, vai ficar alumínio, parêntese, 3. Por que o parêntese? O parêntese é para indicar que eu tenho 3 hidroxilas. Se eu não usasse o parêntese, colocasse o índicezinho só aqui, aí o significado era outro. Estaria dizendo que você está usando 3 hidrogênios e um só oxigênio. Não é o caso. Eu preciso de 3 conjuntinhos chamados de hidroxilas. Aí, por isso que vem aqui o parênteses. Hidróxido de alumínio. Essa substância aqui, o hidróxido de alumínio, ele é muito utilizado para combater azia, né? Um excesso de acidez estomacal. Reação essa que será chamada de reação de neutralização, né? Vai neutralizar com o ácido lá existente no nosso estômago, que é um ácido muito forte, o ácido clorídrico. Ok, pessoal? Então, vamos continuar nesse raciocínio, porém, olhando lá a questão 3. Ok, pessoal? Vamos lá? Deu para entender, Bia? Deu, professor. O senhor é um anjo. Vai direto para o céu, pode ter certeza. Ô, Bia, será? Vamos lá, tomara Deus. Vamos lá. 3. Monte as equações químicas para as seguintes reações. Aí veja como o livro trouxe aqui uma questão bem interessante para vocês, né? Permitindo que o aluno veja agora o nome para ele montar a fórmula química. E com isso pensar ali numa possível reação, né? Numa possível reação ali dessa tal substância. Então vamos lá. Para esse tipo de questão, o aluno tem que ter algumas dicasinhas relacionadas com cargas. Por exemplo, como a gente estava falando aqui, hidroxila, eu sei que a carga é um menos lá do OH, né? Potássio aqui, que ele está citando, potássio. Potássio, ele é da primeira família da tabela periódica. Se ele é da primeira família, aí veja só. Vou apagar aqui, viu, pessoal? Sendo ele da primeira família, significa dizer que ele possui o quê? Um elétron na última camada. Vai perdê-lo. Ao perder o potássio, fica assim, com o símbolozinho de mais. Né? O símbolozinho lá de mais. Esse raciocínio lá do potássio perder e ficar com um mais, é interessante que o aluno ele não vai conseguir, lógico, não estou falando dele decorar todos, mas alguns de tão falado, de tão presente nas questões e tudo, o aluno vai terminar decorando até mesmo sem querer. Né? Então, por exemplo, o alumínio, que eu citei agora há pouco, mais 3, sódio, mais 1, cálcio, mais 2, magnésio, mais 2, potássio, ele é o mais 1. E essa lembrança da carga está atrelada também com a ideia de em qual família da tabela periódica ele se encontra, não é? Oxigênio, por exemplo. Oxigênio, por que eu estou falando de oxigênio aqui? Porque na letra A substância é óxido de potássio. Quer dizer que eu tenho uma substância, olha lá, pessoal, como é legal isso aqui. Eu tenho uma substância formada por oxigênio e potássio. Como é que eu vou combinar esses dois elementos? Oxigênio com o potássio. Ora, o potássio, eu sei que ele é positivo. Logo, o oxigênio será? Alguém? Negativo. Negativo. O oxigênio será negativo. Basta agora pensar o seguinte: qual a carga do oxigênio?
O oxigênio nos óxidos, a carga dele é -1, -0,5 ou -2? Quem lembra a carga do oxigênio nos óxidos? Eu acho que é -2. Está correto, -2. Em qualquer óxido, toda vez que falou algum tipo de óxido, aqui, ó, a letra A, letra B, letra C, letra D, É né? porque ele Letra vai se E. estabilizar com 8, né? Desculpa, Matheus, eu não entendi. É porque como ele tem 6, ele se estabiliza com 8, aí ele ganha 2 elétrons, né? É por isso Perfeito. que ele fica assim? Como Ah, ele, na prática, é como se ele ganhasse 2 elétrons. Na verdade, há 2 elétrons sendo compartilhados com ele, como você mencionou aí, na chamada, pelas chamadas ligações, né? Então, ele vai querer compartilhar quantos? 2 elétrons. Como ele é muito eletronegativo, ele é o segundo mais eletronegativo da tabela periódica, ele vai atrair para si os elétrons compartilhados. Como ele está compartilhando 2, ele vai puxar 2 para si. É por isso que fica na prática como se ele tivesse ganho 2. Daí a carga ficar 2 menos para o oxigênio. 2 menos. Pronto. Olha lá. Aí, pessoal, olha lá. Agora eu tenho que montar uma substância. Esse raciocínio é o mesmo raciocínio das outras questões, das outras alternativas. Eu tenho que montar uma substância. Eu tenho um que é positivo e outro que é negativo. Como é que vai ficar essa substância? Quais quantidades? Eu vou precisar de quantos potássio para neutralizar os 2 negativos do oxigênio? Vou precisar de quantos potássio? 2. 2, né? 2, é. e o Isso. potássio tem quantos? Potássio é 1 mais. Olha aqui, ó, no quadro. Tá vendo aqui? Aí ele vai pegar de Ah, novo. sim. Aí eu vou ter assim, ó, potássio 2 com oxigênio. Óxido de potássio. Usei 2 potássios. 2 potássios. Pronto. Para reagir com aquele oxigênio. Como é que eu vou representar que tem 2 potássios na molécula do óxido? Vou colocar o índice. Olha o nome, pessoal. Esse nome é específico. Vou colocar aqui, ó, o índice 2, indicando o quê? Quantidade de potássio. Aí isso é o balanceamento, né? No balanceamento, eu não posso mexer nos índices. No balanceamento, eu posso mexer apenas naqueles números grandes que ficam na frente, chamados de coeficientes. Se nessa aula não der para explicar bem balanceamento, nas próximas eu irei continuar com esse tema, viu, Matheus? Fique tranquilo. Vocês não vão ficar sem entender, é isso não. Mas vamos lá, eu digo isso porque já apresentou aqui a mensagenzinha dos 10 minutos, tá certo? Mas vamos lá, então eu tenho aqui, ó, um oxigênio com 2 cargas negativas, que é a carga dele nos óxidos. Para neutralizar as 2 cargas negativas, eu preciso, logicamente, de 2 cargas positivas, que são os 2 potássios. Como representar que eu tenho 2 potássios? Por meio do índice 2. Índice é esses números pequenininhos que ficam ali do lado do elemento. Então, aqui, ó, o 2 está se referindo ao potássio. Potássio. O 1 aqui, ó, não tem número. Quando não tem, subentende-se que tem o 1. O 1 está subentendendo, está se referindo ao oxigênio. Isso. Então, vamos lá, voltando. Na letra A, ele diz que essa substância, o óxido de potássio, vai reagir com a água. Ao reagir com a água, olha lá. Ao reagir com a água, o que é que vai aparecer dessa reação? Aí é onde, se o aluno lembrar, se ele não lembrar, não tem problema não, ele faz também. Mas se o aluno lembrar o conceito de óxidos básicos, fica mais fácil. O conceito de óxido básico é aquele que tem o oxigênio ligado lá com um metal.
Ora, e o óxido básico, oxigênio com o metal, ele vai reagir formando o quê? Formando uma base. Formando uma base. Aí, para formar uma base, o que é que eu tenho que ter? Hidroxila, OH-, né? Para formar a base, eu tenho que ter o OH-. Professor, toda base tem hidroxila? Toda não. Toda base não. Mas no conceito de arrênios, que é o conceito que vocês vão trabalhar, estão trabalhando esse ano, todas elas têm hidroxila. Tá certo? Existem outros critérios. Porque tudo é uma classificação e depende do critério adotado. Ah, eu pego um livro e digo, ó, esse livro é bom, esse livro é ruim. Depende do critério. Segundo o meu critério, ele pode ser bom, ele pode ser ruim, mas tem o critério de outra pessoa que ele pode ser bom. Só bom lá. Então, depende do critério. Do mesmo jeito, é em termos de ácidos e bases. Depende do critério adotado. O critério que nós estamos trabalhando é o chamado critério lá de arrênios, teoria ácido-base de arrênios. Aí, a base em arrênios é aquele que libera o OH-, a hidroxila, quando colocada em água. Ou seja, então tem que ter a hidroxila. Aí vem, olha o raciocínio lógico. Eu sei que será uma base, porque é um óxido básico. Vai formar a hidroxila. Mas vai ser, tendo a hidroxila, será uma base. Será o hidróxido. Hidróxido de quê? Lógico, hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio. Aí entra novamente o raciocínio lógico das cargas. Como é a hidroxila? Deixa eu fazer a hidroxila nesse cantinho aqui. Aqui. Como é a hidroxila? O OH- é a hidroxila. E para formar a base do hidróxido de potássio, aí eu vou unir uma hidroxila com um potássio. Feito. Vou unir um a um, vou garantir a quantidade necessária para neutralizar as cargas. Pela convenção, eu coloco primeiro o positivo. Vou colocar primeiro o positivo, ó. E depois o negativo. Juntou, neutralizou as cargas, aí não precisa nem escrever, né? O valor das cargas, pode apagar, ó. Hidróxido de potássio. Ok. Finalizou, faltando só um detalhe, que é o detalhe que eu falei que quero comentar com vocês, mas que em próximas aulas irei comentar ainda mais, porque é extremamente importante para a compreensão da química. Balanceamento. Observe que eu tenho lá, formei a minha base. Deixa eu escrever melhor aqui, que ficou afastada. Pronto. Formei a minha base. Tá lá. E agora? Terminou? Calma, tenho que verificar as quantidades. Olha que aqui eu tenho dois. Aí sim, eu vou fazer o balanceamento. Eu tenho 2 potássios nos reagentes, antes da setinha. Nos produtos, eu só tenho 1. Aí vê, pessoal, calma lá, preste atenção aqui. Só tenho 1. Eu não posso chegar aqui, ó, e botar um 2 aqui, não. Se eu botar um 2 aqui, ó, no índice, vai desigualar as cargas, porque eu vou ter 2 potássio com 1 hidroxila. Aí eu não posso botar um 2 aqui. Ah, professor, então como é que faz para poder igualar a quantidade de potássio? Eu vou colocar um 2 aqui, ó. O 2 grande aqui, ó, na frente da substância, é o coeficiente. O outro pequenininho é o índice. O coeficiente, sim, ele vai dizer que existe 2 moléculas de hidróxido de potássio. Cada molécula tem 1 potássio. Logo, as duas terão 2 potássio. Eu faço a multiplicaçãozinha. 1 vezes 2, 2. Igualou. E oxigênios? 1 vezes 2, 2. Lá nos reagentes, 2 também. E os hidrogênios? 1 vezes 2, 2. E aqui, 2 também.
Pessoal, pela hora, eu peço que vocês coloquem um nome no chat para que eu tenha a referência de chamada aí de vocês, tá certo? Então, coloque um nomezinho e nas próximas aulas eu estarei ainda resolvendo questões com esses raciocínios, para deixar vocês bem seguros em equações químicas, em balanceamentos, né? Nessa história toda aí que nos cabe nesse primeiro contato de vocês com a química aí do 9º ano. Tá certo? Então, eu peço que coloquem os nomes, deem uma olhada aí nas questões, tentem fazer, mas saibam que nos próximos momentos nossos eu estarei retomando esses raciocínios para poder, né, dar confiança a vocês quanto a isso. O pessoal está colocando o nome, muito bem. Eita, pessoal, estou ansioso para as nossas aulas presenciais retornarem, viu? Ansioso, muito ansioso mesmo. Sou grato, sim, né? Muito grato. Sou muito grato a Deus pela possibilidade de trabalhar aqui com vocês, nessas aulas remotas, tudo, mas não nego a minha vontade de voltar às aulas presenciais, porque, afinal de contas, né, é no ambiente presencial que nós temos um contato humano, né? O contato humano tão importante para poder até ajudar na compreensão dos nossos raciocínios.